africanidade banto, gostaria muito de conversar sobre Dikenga com vocês. Eu fiz uma pesquisa simples, coloquei Dikenga, só para ver o que vai aparecer. Apareceu aqui o Dr. Afonso Cutambo, isso aqui é maravilhoso, a gente vai ver, com certeza. Isso aqui eu me recuso a assistir, tá bom? Vozes de Umbanda, não aconselho, sai fora. E vamos ver o que mais tem no meu canal, aconselho o meu canal, com certeza, uma palestra gigantesca. Acho que é uma das palestras mais completas que tem no YouTube sobre Dikenga. Mas vamos começar com essa aqui, que é de 13 minutos, que eu quero muito ouvir. Quando nós temos mais velhos... Calma, muito alto. Calma. Deixa eu abaixar aqui também. Vambora. Com a nossa ciência positiva e natural, ia numa bacia d'água. O áudio tá bom aí para vocês? O áudio da tela? A partir da sua glândula pineal, que Deus é que colocou aqui, não foi Satanás nenhum, porque nós temos poderes espirituais, nós somos seres espirituais e para isso nós precisamos discutir o Dikenga, precisamos descortinar o que é o Dikenga. O problema é que nós não sabemos quem nós somos. Porque... Esse homem é maravilhoso, Felipe Vidal. Olha, quem não assiste tem que assistir, porque o pessoal do Brasil tá ainda com o discurso na ponta da língua, porque a Angola ainda não tem internet de ponta. Mas graças a Unzambi tá tendo internet e as informações que antes nós não tínhamos ou tínhamos e era escondida, agora tá vindo à tona. Porque se não escutam os brasileiros, vai escutar os angolanos. Vai escutar, porque a gente deve a esse povo a nossa macumba. Felipe Vidal, fica aí, vai pesquisar. O cara tem um podcast de horas falando de africanidade banto, que conversa muito com a nossa própria macumba aqui no Brasil. O colono veio para aqui, destruiu tudo, misturou-nos todos no mesmo saco. É uma interpretação do ciclo da vida em forma gráfica, supostamente segundo a cosmovisão Bakongo, ou seja, segundo a forma de perceber a vida do Bakongo. Citando a revista eletrônica Oralidade, Arte, Cosmopercepções, Educação e Africanidades, numa matéria intitulada 4 ciclos do Dikenga, traz a seguinte informação. Na década de 90, o grande pensador congolês chamado Bonseki Fukiao veio ao Brasil trazendo, através de suas palavras e presença, as bases cosmogônicas de seu povo. Pensamentos que muitos séculos foram extraviados ou escondidos por causa da colonização da África e das Américas e dos movimentos do tráfico negreiro. Segundo Bonseki Fukiao, sua cosmopercepção baseia-se numa cosmovisão chamada Dikenga, um círculo dividido em 4 quadrantes correspondentes a 4 fases ou estágios dos movimentos do Sol durante um dia. O melhor resumo do Dikenga encontrei no trabalho de doutoramento do Sr. Tigana Neves Santos, da Universidade de São Paulo, cujo título é A Cosmologia Africana dos Bantu Congo. Estes 4 estágios, em forma de cruz, formando estrutura circular, com isto evoca a continuidade eterna da vida independente da morte física. A cruz representa a ideia da vida como um ciclo contínuo. Ciclo, vida contínua. Como podemos notar, o fundo da questão são as sucessivas reencarnações que estão sendo apregoadas neste processo ou nesta cosmovisão chamada Dikenga. É interessante ele citar isso porque 2 fatores, né? Primeiro que existe sim estudo no Brasil sobre o Dikenga, só que infelizmente está dentro do âmbito acadêmico e dificilmente aquilo que é estudado academicamente vai para o público popular. Difícil
um estudo acadêmico como mestrado, doutorados, se tornarem livros que vão entrar na cadeia, né? Vai ficar popular e as pessoas vão ler e vão aderir àquele conhecimento. Então é muito difícil. E segundo que a reencarnação... Desculpa. Segundo que a reencarnação, ela é algo bacongo. É algo que vem do Congo também. Não é somente os hinduístas que creem em reencarnação. Os africanos, eles criam em reencarnação. Eles tinham isso em suas crenças. E a gente observa isso não somente no alto sacerdócio, mas também nas pessoas populares. Nós temos eventos na história da escravização africana, pessoas que se jogavam dos navios porque elas acreditavam que morrendo elas iriam reencarnar em África novamente. Pessoas que chegaram no continente norte-americano e simplesmente se mataram, porque elas queriam voltar para a África, elas não queriam ficar ali. Então, a crença da reencarnação era muito forte eu acho que ainda é muito forte entre os africanos, mas no passado era muito mais. E a Dikenga é esse cosmograma que ensina a nós como viver e como morrer. Morrer com qualidade para que você reencarne, porque existe a não reencarnação. Então, se você vive bem conforme o Dikenga, você reencarna bem. Se você vive mal, você reencarna mal ou nem reencarna. Por isso que a leitura de Umbanda para a vida pós-morte, de um desenvolvimento, de uma busca de aprimoramento espiritual, também cai no Dikenga. Porque a Dikenga também fala do não reencarnado. Como é que o não reencarnado ele vai fazer no Umpemba, que é o mundo espiritual, para voltar para o mundo material, que é um CQ. Como é que ele vai fazer isso? Então, existe um sistema fora da Dikenga carnal, que é essa que nós vivemos hoje, porque nós estamos vivos, uma Dikenga espiritual, que ele entra num outro ciclo para voltar para o ciclo de reencarnação. Então, é extenso, sim, não é uma leitura fácil, mas é um tipo de crença que está no Brasil, não é por causa dos hinduístas, não é por causa do kardecismo, é por causa que os negros que vieram para cá já acreditavam nisso. Quando se popularizou o espiritismo de Kardec, só deu um viés de confirmação. Só deu isso. Por isso que muitos negros aderem ao kardecismo e não tem problema nenhum. Mas a crença já existia antes. Como cristão, bastava chegar até aqui para concluir que se trata de ensino do espiritismo. Até antes de 1879, a altura que surgiu a primeira literatura africana em português, a literatura antes da nossa era, era oral. Infelizmente, Buseki Fukiao não cita nenhuma fonte oral, tratando-se de um trabalho de 1990, um trabalho muito recente. Ai, gente, desculpa, toda hora eu tô esquecendo de ligar esse microfone. Eu vou nem desligar ele, porque eu tô com uma tosse hoje, que eu não sei de onde vem. Mas eu vou deixar ele ligado, que toda hora eu tô esquecendo dele. Mas, voltando, vou falar tudo de novo. O Afonso, ele cita aqui a questão da fonte oral, porque as historiadoras atuais sobre historicidade africana, elas já atestam e já verificam que as fontes orais são necessárias para entender, sim, o contexto africano, porque a transmissão de conhecimento oral nos povos bantus, principalmente,
é muito enraizado. Então, elas já verificaram que uma coisa dita em uma comunidade, ela é dita da mesma forma em outra comunidade, porque tiveram a mesma fonte. E como a transmissão oral ela é muito importante, se respeita tudo aquilo que foi dito, não mudando nenhuma sequer vírgula. Então, elas conseguem colocar nos seus estudos históricos acadêmicos a fonte oral, porque, como elas mesmas dizem, são bibliotecas vivas. Então, são povos que foram prejudicados devido ao colonialismo, que não tiveram como registrar por escrito as suas histórias. Mas a oralidade é viva. Todo mundo que fala repete aquilo que ouviu dos seus mais velhos sem mudar nem sequer uma vírgula. Então, é muito importante. Os historiadores hoje africanos, eles colocam em suas fontes orais, porque é atestado sim academicamente. No caso aqui, como ele está citando um livro de 1890, naquela época não tinha esse entendimento, então não tinha fontes orais. E por outro, quando o doutor fala, neste caso, citando o doutor Felipe Vidal, quando o doutor fala em ciências africanas, se referindo à ciência oculta, que é um conhecimento, conforme diz o nome, do oculto, em oposição ao conhecimento mesurável. Se não é mesurável ao ponto de ser escrutinado e certificado à luz do dia, como pode ser classificado de positivo? Ela até pode dizer, há muitas coisas ocultas, como ele tem tirado o exemplo de ondas, mas que cientificamente são prováveis de uma forma natural. Logo, tais práticas só são ciência para aquelas pessoas que a praticam, porque têm provas materiais para este fim. Isso é maravilhoso. O Dikenga, ele é um sistema que funciona para quem pratica. Então não adianta somente estudar academicamente. Se você não põe em prática aquilo que a Dikenga dispõe, você não vai ver nenhum resultado. Mas isso também funciona para qualquer prática espiritual, né? Não adianta você ir lá estudar Umbanda e você não pôr em prática aquilo que a Umbanda sugere para que você tenha uma boa vida. Então, não adianta falar, eu estudei a Umbanda, mas a minha vida não mudou. Mas você pôs em prática o que a Umbanda sugere que você tenha que fazer para mudar a sua vida? Não. Então, realmente, só foi um estudo. Então, muita gente estuda o Dikenga, fala do Dikenga, se dispõe a ensinar sobre Dikenga, mas não pratica. Não coloca no seu culto as práticas dispostas ali do Dikenga. E a gente percebe que na Macumba tem muita coisa que vem do Dikenga, principalmente leitura de ponto riscado. A leitura do ponto riscado, ele é total Dikenga. Se você não estuda Dikenga, você não sabe ler ponto riscado, porque ponto riscado não é sigilo de Daimon. Não é. O ponto riscado, ele é uma leitura, é uma língua. Você precisa entender essa língua, entender como é que ela é organizada para que você possa ler os seus símbolos na ordem correta. Quem considera ocultismo de ciência é porque é praticante. Um inocente não pode conceber algo oculto para ele como ciência, à luz do conceito natural da ciência, por se tratar de um conhecimento paranormal ou sobrenatural. Repare, o próprio Allan Kardec não se considerava inventor do espiritismo, mas sim o codificador da ideia, que para ele também não era uma religião, mas sim uma doutrina compatível com a religiosidade cristã e principalmente com a ciência e a filosofia. Mas ao resolver sistematizar as pesquisas que ele foi fazendo, consideradas científicas por ele, sobre fenômenos paranormais e a mediunidade, passou a ser também considerado de cientista. Todas estas práticas são condenáveis
na Bíblia. É daí o ódio pelas escrituras sagradas. É interessante que é legal quando Kardec ele transforma os fenômenos mediúnicos através de um olhar científico, né? De observação, de catalogar os fenômenos, de explicar, de identificar o que é, o que não é. É muito bonito quando Kardec faz isso com uma tradição, né? Mas quando a gente fala isso com as práticas de macumba, as práticas de feitiço, a bruxaria ibérica, vamos ter um olhar científico sobre essas coisas? Aí não pode. Não pode. Claro que nós temos, primeiramente, a barreira cristã, porque, como o doutor que falou, você tem essa barreira, porque o mundo tem, mesmo que a pessoa não seja do cristianismo, ela já tem isso encravado ali na sua cabeça, que todas essas coisas são do mal, mas também tem a parte acadêmica que não aceita. Não existe uma escola acadêmica que estuda esses fenômenos com tanto fervor. A gente pode citar a Igreja Católica. O estudo das possessões demoníacas, dos fenômenos espirituais que a Igreja Católica faz é bastante positiva, né? A gente pode relembrar aquele... Qual é o nome daquele bispo, gente, dos anos 80, que ele até faleceu, acho que uns anos atrás, que ele falava, isso não é, isso é mentira. Ele virou um ícone, né, da TV naquela época. Ele tinha feito esse estudo sobre possessão. Ele era até exorcista, né? Ele fazia um estudo paranormal e era dito como ciência. Então depende muito de quem é que fala. Quando a gente fala de tecnologia ancestral, eu justamente estou falando sobre isso, porque nós estamos dando um olhar científico sobre um fenômeno que acontece dentro de uma tradição que é lida como não cristã. Então, quando a gente fala que a oferenda é uma tecnologia ancestral, o amuleto, o patuá é uma tecnologia ancestral, o oráculo é uma tecnologia ancestral, nós estamos dando um olhar científico de observação. Olha, eu posso atestar que esse oráculo ele é uma tecnologia ancestral não porque eu sei explicar como ele funciona, mas porque todos os testes de observação foram feitos e foi positivo. Toda vez que o oráculo apontava uma direção, ele estava correto. E você sabia que, por exemplo, o Padre Quevedo que era esse exorcista e ele era lido como cientista paranormal, né? Então, quando a gente vai fazer um jogo de búzio, a gente vai consagrar um jogo de búzio, a gente só atesta que aquele jogo está pronto para ser usado para consultar a vida de uma pessoa depois que ele passa por um teste. Nós pegamos algumas cabaças, nós colocamos alguns elementos nessa cabaça, nós usamos um sistema chamado IBO, que aqui no Brasil é chamado de amarração de IBO. A gente utiliza esse sistema e o jogo tem que apontar aonde está cada elemento dentro das cabaças. Se o jogo não acertar 3 vezes consecutivo, sem erro, o jogo ainda não está pronto. Ele precisa passar ainda por mais consagrações até o jogo responder. Porque o jogo tem que responder. Então, esses testes também são feitos dentro do campo sacerdotal. Então, a gente pode dizer que sim, é uma tecnologia ancestral. É ancestral porque vem do passado. E funciona. O sentido dele existir, a função que ele tem, funciona. Então, o jogo fala. O oráculo fala. A oferenda, quando ela é feita e ela funciona, ela foi uma tecnologia. Quando você faz um ebó, uma limpeza e a pessoa sai aliviada ali, foi uma medicina. Medicina não é científica? Você só não repete um ritual porque esse ritual já trouxe resultado para você, então é passivo de observação. Tudo que é passivo de observação cai no campo científico. Então a macumba sim pode ter um olhar científico sobre ela, porque tudo que nós fazemos é passivo de observação. E nós já fazemos isso. A diferença é de quem fala. E para onde é que está apontando? Olhar para Kemet e falar que
tudo que eles faziam era magia, logo era sobrenatural, tira do campo científico. Por que não se ler como tecnologia o que se fazia no passado? Porque muitas coisas que nós temos hoje foi produzido no Antigo Egito e nós não alteramos em nada. Porque, por exemplo, a instrumentação cirúrgica é igual. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Instrumentação cirúrgica Egito Antigo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Geralmente é fácil aqui, ó. Vocês conseguem ver? Aqui, ó. São os mesmos instrumentos. Os mesmos. Por que que quando nós olhamos para cá nós vemos ciência? Porque o Ocidente se apropriou disso aqui e disse que era deles, mas nós não conseguimos olhar para cá e falar que isso aqui é científico, mas que isso aqui é místico e isso aqui é ciência. Aqui, ó. Primeira prótese catalogada da humanidade. Egito. Medicina avançada. E a gente esquece que foram pessoas africanas que fizeram isso. Então é muito complicado. Então, realmente, o Kardec ele traz essa confirmação de que sim, pode ter um viés científico em cima de algo espiritual, mediúnico. Tem que se atestar, tem que se provar, tem que catalogar. Mas quando a gente vai fazer isso com as culturas africanas, indígenas, camacumba, não pode. Não pode, porque é misticismo. Aí não pode. É aí o ódio pelo Evangelho de Cristo, uma vez que Cristo se manifestou exatamente para destruir as obras ocultas, as obras do maligno. Agora, nós vamos perguntando para a gente podermos pensar sobre o Dikenga, sendo ele um conjunto de 4 fases, onde temos a fase vida e a fase das pessoas mortas, e que a vida vai girando em torno de um ciclo, ora está vivo, ora está morto. Vamos pensar. Dikenga é o ciclo de vida em 4 estágios ou fases. Isto sugere que a pessoa só morre fisicamente e depois renasce e sucessivamente. Este é o ensino baseado no Espiritismo, para não dizer que é a base do Espiritismo de Allan Kardec. Este ciclo de vida pode ser provado? Claro que não. Porque nenhuma pessoa normal lembra de uma experiência de ter já passado por este mundo. Na verdade, doutor, tem como provar sim. A reencarnação ela é algo provado se nós usarmos as ferramentas acadêmicas que nós temos atualmente, as ferramentas científicas. Nós temos diversas manifestações de crianças que lembravam da sua vida passada, crianças que apontaram as suas vidas passadas, não só na Índia, mas como em África, Estados Unidos, aqui no Brasil também. Teve até um caso mais recente que foi documentado de um menino que nasceu, ele tinha 3 anos, ele sempre falava de uma forma diferente, ele era muito maduro, e os seus pais começaram a duvidar sobre aquilo, das coisas que ele falava, e o menino falou: se você quer acreditar em mim, você vai em tal lugar e fala com tal pessoa, uma criança de 3 anos. E os pais foram lá, conversaram com a pessoa. Sabe quem a pessoa era? Um general das Forças Aéreas. O menino era a reencarnação de um piloto. A Força Aérea ficou abismada, isso aconteceu nos Estados Unidos. A Força Aérea ficou abismada e o menino indicou no mapa aonde é que estava, onde é que o avião dele tinha caído no oceano. A Força Aérea foi lá com a Marinha, tirou o avião e realmente o corpo estava lá. Porque eles não tinham achado o avião que tinha caído, eles não sabiam o paradeiro daquele piloto. Depois que isso aconteceu, que tudo foi revelado, as memórias do menino sumiu e ele voltou a ser uma criança comum.
Isso está documentado. Então, não só essa história, mas muitas outras histórias que atestam a reencarnação. Como é que essa criança de 3 anos sabia de tudo isso? Então, tem um caso recente também na Índia, que eu vi, recente que eu falo assim, 10 anos, que também foi catalogado de uma menina que nasceu, ela já estava com 3 anos, ela dizia para os pais, não, eu acho que ela estava com 5 anos já, que ela dizia para os pais que ela tinha que ver o marido dela. Ela contou toda a história e ela reencarnou na mesma cidade. E ela levou os pais dela, garota de 5 anos, até a casa, conversou com o marido e ela teve um diálogo de esposa com o marido. E o marido tinha acabado de perder a esposa mesmo. E ela falou, olha, agora que eu tô vendo que vocês estão bem, eu vou deixar as coisas acontecerem. A menina perdeu a memória dela e voltou a ser criança. Então, assim, se a gente usar as ferramentas da ciência que nós temos, que é atestar com provas o que é o que não é, a gente atesta a reencarnação, sim. Vai acontecer com todo mundo? Não, mas alguns fenômenos, sim. Mas também quem tem esta experiência, eventualmente, tem o direito de resposta por esta via. Este ciclo vida pode ser provado não porque nenhuma pessoa normal lembra de uma experiência de ter já passado por este mundo. E se a pessoa só morre fisicamente, teria memória do seu passado, que pode estar bem presente em sua memória. Até porque o espírito está em melhor condições, ou seja, é a base do conhecimento. Este ensino levanta um outro problema sério. Qual é este problema? Todos os vivos que estão na face da Terra já cá estiveram desde o mundo e mundo. E ninguém está aqui como vivente pela primeira vez. Para isto ser verdade, primeiro todos teriam de ter memória da vida passada. Mas aí também descarta as regras, né? As regras que já foram observadas pela tradição, que determinam o que é possível e o que não é possível, porque não é uma coisa que está no nosso controle. É uma coisa que está nitidamente no controle do próprio universo. Seria a mesma coisa dizer que uma mangueira, ela não é uma mangueira se ela não der manga. Sabemos que algumas árvores, elas não geram frutos, mas ela não deixa de ser aquela árvore. Então é a mesma coisa dizer que então se a reencarnação existe, todo mundo deveria lembrar. Não, existe o que a gente vai chamar de lei de Umpemba, que é o que a gente diz o tempo todo, né? Olha, isso aqui, a lei de Umpemba explica assim, a lei de Umpemba explica assado. Na Dikenga, nós temos as leis de Umpemba e nós temos as leis de Unseque. As leis de Unseque é as leis do nosso mundo. Não só a do homem como lei jurídica, mas também as leis desse universo, a gravidade, a relatividade e tudo mais. E as leis de Umpemba são as leis espirituais. Elas estão ali para fazer com que o mecanismo da Dikenga funcione. Então, para que funcione, você não pode lembrar. Senão, a gente seríamos grandes célebres, né? Pensa, uma pessoa que teve 50 reencarnações, ela tem o acúmulo de todo esse conhecimento no único só ser. O que mais ela iria apreciar neste mundo? Nada, porque ela tem todas as memórias. Em uma vida, tem gente que já viu de tudo. Então, não tem como. A própria Dikenga, ela explica isso dizendo que não, as suas memórias serão retidas. Para que você tenha uma nova experiência. Para que quando você volta para Umpemba, essa experiência seja aglomerada e ali seja canalizada de uma forma diferente para que quando você reencarnar novamente num terceiro ciclo, você consiga ir decidindo melhor. Claro que isso deixa vestígios. Isso deixa vestígios. Uma pessoa que passa por uma primeira reencarnação, pensando no cosmograma do Dikenga, é uma pessoa que está vendo este mundo de uma forma muito infantil, se comparado a uma pessoa que já está passando aqui pela milésima vez. Já observaram que tem pessoas que têm mais aptidão para uma coisa do que outras? O Dikenga explica dessa forma, que essa pessoa já passou aqui por muito tempo. Nessa vez, ela quer se dedicar à literatura.
ela já foi um arquiteto, nessa aqui ela quer se dedicar a isso. Então ela consegue em uma reencarnação se dedicar àquilo. É como se um CQ fosse um mundo de experimentação. Não é um mundo de dor como outras religiões passam, é um mundo de experimentação. Você vai experimentando ali a partir de um ciclo de nascer, crescer, desenvolver, transmitir e falecer. Somente isso. E funciona muito bem porque nesse pensamento de entender que você vai voltar para este mundo, que este mundo é um mundo de experimentação, você casa na ideia de um Zambi. Um Zambi, ele é uma ideia. Um Zambi não é um Deus. Calma, eu sei que muita gente vai chiar aí. Um Zambi não é Deus, tá, gente? Eu vou fazer um especial sobre um Zambi para que nós possamos compreender melhor sobre isso. Um Zambi é a ideia de que tudo é o Criador. Tudo é o Criador. Um Zambi vem de força da natureza. Unza é força. Umbi é natureza. E a natureza é coletiva. Olha que interessante. No Kikongo, nós utilizamos a palavra Umbi para natureza e coletividade. Ou seja, a natureza da existência vem do coletivo. Um Zambi só existe porque nós estamos juntos. Nós somos Umbi. Então, a força de estarmos juntos transforma o nosso mundo. Então, o nosso mundo, seja ele espiritual ou material, ele é a própria manifestação de um Zambi. Um Zambi não é humanoide. Ele não tem uma figura, ele é tudo. Então, a árvore é um Zambi, a terra é um Zambi, eu sou um Zambi, você é um Zambi, eu te respeito porque você faz parte do coletivo. Então, essa ideia da coletividade ajuda a preservar o nosso mundo. Por isso que o povo banto respeita muito a natureza. Dificilmente eles fazem algum tipo de transformação que vai afetar a natureza do ambiente. Geralmente são construções mais ecológicas, mais pensadas para prevalecer ali. Nós temos até comunidades bantus mais antigas que optam por morar na própria floresta. Eles não querem viver numa sociedade longe da floresta, porque eles entendem que lá eles se conectam melhor com o Zambi, respeitando as árvores, respeitando tudo. Então, você acaba respeitando a natureza, respeitando o seu próximo e respeitando a espiritualidade, porque tudo faz parte de uma coisa só. Isso é o que a Dikenga nos explica ao explicar o ciclo de reencarnação. É bom que você seja um bom pai, que você cria uma comunidade segura, próspera, liberta, com boa educação, com alimento, porque no futuro você vai voltar para ela. No pensamento cristão, por exemplo, você acredita, não tem reencarnação, pelo menos no cristianismo atual, porque no passado tinha, mas no atual não tem. Você vai dormir. E um dia Jesus vai voltar e vai transformar tudo isso aqui em fogo. Então, por que eu vou preservar a natureza? Se eu vou dormir e Jesus vai vir aqui e vai tacar fogo em tudo. Entende? São filosofias completamente diferentes. Na filosofia de Dikenga, você respeita tudo, porque você vai voltar e você vai usufruir de tudo isso de novo. E é bom que esteja lá, é bom que esteja de maior qualidade. Por isso que a reencarnação no Dikenga é muito importante. Será que todos nós temos memória da vida passada? Se não temos, como é que nós, todos que estamos hoje vivos na Terra, já teríamos vivido ou passado por esta Terra, pelo tempo que o mundo é mundo? Segundo, Deus teria feito todas as pessoas que estão em estado de vivo e estado de morto de uma só vez. Ou seja, nós fomos criados de uma só vez. Toda que pessoa, seja que ele esteja em estado de morto como estado de vivo, terá sido criado de uma só vez. Porque ficaria por explicar o ingresso de um novo indivíduo para vir à existência. Ou seja, a existir pela primeira vez. Entrando, ou seja, para ele entrar também neste processo cíclico que a pessoa não morre.
É sim, ô Ricardo. Não, é complicadíssimo falar de ciência quando o assunto é espiritual. Mas é muito fácil aceitar, as pessoas aceitarem, pelo menos academicamente, uma teologia do que ter algum tipo de teologia dentro, por exemplo, do estudo das religiões afro-ameríndias, por exemplo. Dificilmente você vai ter, não tem essa pretensão acadêmica. Nós temos aí múltiplas faculdades de teologia cristã e é muito bem aceito, mas quando uma faculdade ela tenta abrir para coisas que não são cristãs, tem dificuldades. Eu sei, aqui em Vitória tem a Univix. Eu já fui convidado para palestrar lá. Muitos dos que estavam lá eram pessoas cristãs. Eles não quiseram. Aí cancelaram a palestra. Falaram, não, a gente não quer ouvir um pai de santo, a gente quer ouvir um pastor. Aí o professor, para driblar isso, ele fez um trabalho. Aí quem concordava fez o trabalho com pai de santos. Quem não concordava fazia o trabalho com pastores. Então tem esse problema. Eu acho que muita coisa, quando a gente fala de ciência, é que no passado, olhando para o passado, muita coisa que vem do continente africano é lido como magia, quando na verdade era tecnologia. Quando eu não sei explicar um fenômeno, eu explico ele como magia. Só que existe uma ciência por trás disso aí. Por exemplo, a gente pode citar os próprios cristais. Os cristais, durante muito tempo no passado, não só o passado africano, mas o próprio passado europeu também, usava cristais para múltiplas funções. Aí questionava-se tudo isso, colocar o cristal como algo mágico, somente mágico, dentro do esoterismo, dentro de outras práticas espirituais. Hoje, esses mesmos cristais são usados na tecnologia que os nossos ancestrais falavam que usavam. Os nossos celulares são cheios de cristais. No passado, os nossos ancestrais falavam, olha, tem como se comunicar através dos cristais. Como assim? Hoje é tecnologia, mas no passado era magia? Então, assim, quando a gente nos abrir para olhar com um olhar científico, tem muita coisa do passado que vai ser resgatado, porque os nossos ancestrais já falavam que já existia. Quando eu fui a Ouro Preto, eu fui numa mina, que é a única mina que pertencia a uma família de pessoas pretas. Todas as outras não. E lá eles preservavam muito bem a história dos negros, né, que trabalharam nas minas, lá em Ouro Preto. E lá eles estavam contando que os africanos que foram para lá, eles eram metalúrgicos, profissionais. Eles foram escravizados, mas foi uma estratégia de levar especialmente aqueles que eram metalúrgicos, porque eles detinham uma química natural que detectava o ouro junto com a lama, separando lama, areia, quartzo e ouro. Porque o ouro de Ouro Preto é um ouro em pó, que vem junto com a pedra de quartzo. Então, os africanos, eles preparavam um misturado de ervas e fazia essa separação. Só que a ignorância acadêmica é tão grande que eles preferem continuar usando o mercúrio, que a gente sabe que é um metal pesado, que polui a natureza, que causa desastres ambientais, do que parar e olhar. Como assim? Há 2 séculos atrás, esses mesmos africanos faziam a mesma coisa usando folhas. Por que a gente não consegue replicar isso? Porque é místico. É lido misticamente. Porque se vem de África, é místico. Então, eles usavam magia para fazer isso. Então, isso que é o problema. Se a gente olhar com um olhar científico, a gente vai ver que muita coisa que foi lido como magia, na verdade era ciência. Só que não era nos moldes europeus, né? Aí não serve. O problema é justamente esse. Em Kemet tem registro de sacerdotes utilizando cristais para se comunicar. Como funciona, eu não sei. Mas foi lido como magia, não como ciência. E se foram feitos todos de uma só vez, ninguém é ancestral de ninguém. Porque o facto de você ter pai e mãe, o teu pai e a tua mãe, também surgiram pelo mesmo processo. Assim como você, o teu pai e a tua mãe não passam de meros mecanismos que supostamente Deus utiliza para você ressurgir de novo na Terra ou do lado das pessoas vivas. E será que isto é verdade? Logo, esta teoria é uma farsa e é um engano grotesco.
Se o teu pai e a tua mãe existem pelo mesmo processo, então, e como é que todos vieram à existência de uma só vez? E como é que nós podemos explicar a inserção de um novo indivíduo? Não pode existir um novo indivíduo, porque todos estão a passar por uma fase cíclica. Logo, esta teoria é uma farsa e é um engano. Para que fim este engano? Primeiro, para as pessoas não acreditarem a narrativa bíblica sobre a origem do homem, a sua finalidade, o seu objetivo e o fim pelo qual Deus criou o homem. Eu não estou entendendo se o Dr. Afonso aqui ele é hater ou se ele é aliado. Que hora ele fala uma coisa, hora ele fala outra. Mas é um olhar africano. Infelizmente a África ainda é muito colonizada. Tem muito africano, igual está aqui. O próprio Ginga Kandinga, né? Quem não conhece, por favor, procure aí. O Dinga, ele sempre fala muito isso, que o povo banto está muito ainda colonizado, porque as tradições foram se transformando devido ao cristianismo católico. Então, você fala de uma coisa, eles sempre querem levar para o lado de Deus, do cristianismo e tal. Então, é muito fácil aqui para o Afonso olhar para o Dikeng e não aceitar, porque ele cresceu lendo a Bíblia, sendo imposto que aquilo era verdade. É fácil olhar e acreditar que sim, existe um Deus sentado numa nuvem, comandando todo mundo como uma marionete, mas é impensável uma reencarnação e tudo mais. Mas, tá bom, eu tô tentando aqui procurar, vou terminar de assistir esse vídeo, mas eu tô procurando aqui o vídeo do Ginga, que ele fala sobre reencarnação africana. Isso é muito legal. Segundo, para as pessoas anuírem ao espiritismo e não acreditarem no Evangelho de Cristo. Terceiro, quando as pessoas invocarem o suposto ancestral, nunca perceberão que estão a entrar em contato com o espírito enganador, ou seja, um demônio. Quarto, esta mentira despreocupa o homem quanto à eternidade e a sua relação com Deus, pois esta mentira anula a possibilidade de estar presente no juízo final e, portanto, receber o castigo eterno. Isto chama-se satanismo e diabolismo. Espero ter sido o mais claro ou mais explícito possível para o nosso entendimento. Que Deus abençoe a sua palavra. Tudo para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então foi isso. Foi só para dizer que a cultura dos ancestrais dele é algo diabólico. Caí na armadilha. Pensei que era um africano sensato falando. Infelizmente. Mas a gente vai encontrar muito disso, porque assim como o Brasil é muito católico, mesmo as pessoas não sendo católicas, eles ainda guardam o catolicismo com muito respeito devido à imposição. Infelizmente, ainda vemos muitos falando isso, fazendo isso aqui. O Ginga aqui, ó. Quem não conhece, o Ginga Kandinga é muito importante, ó. Oi, eu sou Gesley Alves. O que você acabou de assistir é só um pedaço da live que eu faço todos os dias no canal oficial Gesley Alves, Apostilas de Fundamento. Vou deixar o link aqui na descrição. É só clicar e se inscrever para você participar das lives que acontecem 7h30, basicamente todos os dias. Às vezes atrasa, mas também se inscreve nesse canal de corte para você não perder nenhum corte, para você assistir aí. Enquanto você lava a sua vasilha, enquanto você toma o seu banho, você está assistindo um cortezinho. E também estou deixando mais vídeos aqui para você clicar e continuar maratonando. Não perca nenhum deles. Eu sou Gesley Alves, até mais. Tchau, tchau.